Boa noite, me chamo José Cláudio. Este relato se passou no ano de 1999 e até hoje tenho pesadelos só de lembrar. Neste ano eu era membro da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Havia chegado uma denúncia de garimpos ilegais no Vale do Javari, que fica no extremo oeste do Amazonas. Este lugar é habitado pelas tribos indígenas mais isoladas do mundo. Existem até tribos que nunca tiveram contatos com o homem da cidade. Então, partiu eu e mais 2 companheiros de equipe para investigar tais denúncias. Um dos companheiros era o Vicente, um homem grande, forte e moreno, parecia uma geladeira. E junto com nós estava a Rose, uma pioneira em selvas. Nos deslocamos de Manaus até o Vale do Javari, para localizar e fazer contato com os índios Corubo, os quais supostamente foram expulsos de suas tribos por garimpeiros ilegais, que os ameaçaram de morte. Para quem não sabe, isso é um problema sério no nosso Brasil. Os índios são muito vulneráveis, e a cada dia que passa, as suas tribos e aldeias estão deixando de existir, por conta de garimpeiros, fazendeiros e madeireiros. Eles simplesmente chegam queimando tudo, matando mulheres e crianças indígenas. O governo nunca tomou providência alguma. Muito pelo contrário. No governo Temer, foram feitos cortes absurdos de verbas da FUNAI, deixando os índios mais vulneráveis do que já são. Enfim, vamos ao relato. Em visita recente ao Vale do Javari, extremo oeste do Amazonas, eu pude constatar a real beleza desse paraíso. Um lugar fascinante. E se manteve preservado por séculos. Mas agora está sendo ameaçado por garimpeiros ilegais. Esse tipo de pessoas são perigosas. Aliás, na selva existem todo tipo de perigos que se menos imagina. Mas a nossa missão era apurar as denúncias feitas pelos indígenas, reunir provas e entregar para a Polícia Federal, que assumiria o caso. Foi uma longa e exaustiva busca por essa tribo. Afinal, são os índios mais isolados do mundo. Mas enfim, os encontramos. Os corubos são monolíngues, andam nus, raspam a cabeça e fazem orifícios labiais e auriculares, e usam zarabatana. Eles vivem da caça, pesca e coleta de produtos como o cacau e o buriti, além de roças de milho, macaxeira, pupunha e cará. A única língua que conhecem é o pano, que é um tipo de língua falada por essa e outras poucas tribos isoladas do vale. A Rose sabia se comunicar nessa língua. O cacique nos disse que os garimpeiros aproveitaram que o povo Corubo estava em guerra com os índios Matis. Então, os garimpeiros aproveitaram para destruir as suas aldeias e os expulsar de suas terras. E também mataram mulheres e crianças Corubo. Sabíamos que era verdade, pois se há uma coisa que os índios não são, é mentirosos. Reunimos outras provas de crimes de garimpeiros contra indígenas e voltaríamos no dia seguinte para Manaus, com as provas em mãos. Era um longo caminho a se percorrer, por mata fechada. Levaríamos pelo menos 3 dias até chegar na estrada,
e usar o rádio para contatar a equipe que estava acampando ali próximo, para nos buscar. No outro dia, bem cedo, partimos mata adentro. E quando foi por volta das 18 horas, acampamos próximo ao rio Curuçá. Montamos as barracas a uns 300 metros do rio. Acendi o lampião e preparei todo o material para iniciar a pesca. Pretendia ficar por ali até conseguir fisgar algum peixe merecedor de fotografia. Além do mais, esse era o nosso café da manhã do dia seguinte. Eram mais ou menos 00:30, e quando ao longe eu escutei rumores de muitas pessoas caminhando pela trilha que viemos pela mata. Sem a menor maldade, imaginei que seriam os corubos, em busca de uma boa pesca. Ainda olhei para a direção da trilha e pude perceber alguns vultos no escuro, pois o lampião não rendia muita luminosidade. Aqueles vultos falavam muito baixo, quase murmuravam, e não dava para distinguir nenhuma palavra, apesar de eu não entender a língua da família Pano. Nesta hora, o Vicente e a Rose estavam nas barracas, provavelmente dormindo, pois durante o dia teríamos uma boa caminhada. Fiquei ali, ao longe, observando aqueles vultos que surgiam caminhando, até que sumiram na curva da trilha. Neste momento, fiquei até feliz, pois parecia que estes índios eram bastante numerosos, e se resolvessem se instalar ali por perto, iriam atrapalhar a minha pescaria. Bom, a verdade é que o tempo passou, e eu até esqueci deles. E foi quando comecei a ouvir gemidos ao longe, parecendo que alguém estava em apuros. Me lembrei dos índios que haviam passado por mim, mas também percebi que eles não estavam ali para pescar, pois não via nenhuma tocha acesa na orla da praia do rio Curuçá, ou sequer outra fonte de luz que seria necessário. Fiquei intrigado com aquilo e resolvi apurar mais a audição. Os gemidos e gritos vinham da direção de um pequeno campo de milho, ali perto. Instantaneamente, acreditei que pudessem ser um grupo de campistas. Mas apurando também a visão, eu pude perceber que alguns vultos, acredito que 5, andavam de um lado para o outro, se abaixavam e levantavam, como os índios fazem quando estão dançando. E foi aí que eles acenderam as tochas, e eu pude ver melhor. Era um grupo de 7 índios, que dançavam em volta de alguma coisa, ou alguém. Eles simplesmente formavam um círculo, e diziam coisas incompreensíveis para mim, pois eu não entendia quase nada da língua nativa deles. Pensei em chamar a Rose e o Vicente, mas talvez aquilo não fosse nada demais, então fiquei com receio de acordá-los à toa. Mas eu resolvi pagar para ver. E com isso, eu peguei a minha faca de pesca e o lampião, e fui até a direção de onde estavam aqueles índios. Comecei a sentir muito medo durante o meu progresso, porém estava bastante curioso para saber o que estava acontecendo. E conforme eu me aproximava, aquelas vozes ficavam mais audíveis. Porém, eu não conseguia ver o que estava no meio deles. Imaginei 1 milhão de coisas naquele momento.
cheguei a uns 40 metros deles. Apaguei o lampião e fiquei escondido, apenas observando. Aquela voz que parecia implorar por alguma coisa já havia se transformado em gritos de dor. Eu não entendia o que aquela voz dizia, mas parecia ser palavrões e pedidos de socorro. Algo horrível de se ouvir, ainda mais sozinho no escuro. Eu não conseguia mais me mover, de tanto medo que senti. E foi aí que pude ver melhor o que estava ali no meio dos índios. Era um garoto indígena, e parecia ter por volta de 13 a 15 anos de idade. O garoto estava amarrado em um tronco de madeira fincado no chão. As suas mãos estavam amarradas acima da cabeça. E em seguida, os índios em sua volta começaram a furá-lo com as suas lâminas. E foi aí que os índios deixaram as suas tochas. Eu estava decidido a tirar o garoto dali e o ajudá-lo, mas resolvi esperar no mínimo 10 minutos, para ter certeza que os índios não iriam voltar. O garoto gritava e chorava, e faltava apenas 2 minutos para que eu fosse até lá, o ajudá-lo. Mas foi aí que eu vi algo que jamais esquecerei em toda a minha vida. A uns 20 metros de mim, havia uma silhueta enorme se aproximando. Eu pude ver aquilo em meio à escuridão, devido a estar olhando para todos os lados para ver se os índios não voltavam. Aquela coisa foi caminhando em direção ao garoto, e quando se aproximou das chamas, eu pude ver melhor. Meu Deus, eu me arrepio só de lembrar. A criatura era enorme. Possuía cabeça, focinho e orelhas que lembravam um lobo. As suas patas também eram como patas caninas, porém eram enormes, tipo patas de urso. A criatura andava sobre 2 patas. Os seus olhos eram amarelos e da sua boca escorria baba. O meu medo foi tão grande que só fiquei ali, paralisado, observando aquela coisa. A fera estava a uns 3 metros do garoto, e daí ficou na posição de 4. Armou um pulo e pulou em cima do garoto, ficando pendurada em seu corpo, enquanto cravava os seus dentes no pobre menino, o devorando. Não demorou muito e ele parou de gritar. A fera não conseguiu tirar o corpo do garoto do tronco, devido às cordas que o prendia, mas mesmo assim o devorava ali mesmo. Eu, ainda com as pernas tremendo de medo, reuni todas as forças que tinha e corri de volta para as barracas. Não acordei a Rose e nem o Vicente, pois se eles acordassem, com certeza iriam querer ir até lá para tirar a prova. Entrei na minha barraca e chorei a noite inteira, até que por fim dormi por volta das 5 da manhã. Acordei, era 7:30 da manhã, ainda muito assustado. Rose e Vicente já estavam acordados, fazendo o café e preparando as coisas para partirmos. Contei a eles todo o ocorrido e fomos até o local. Mas quando chegamos lá, só tinha o tronco e vários paus em volta, com tochas apagadas. E também havia muito sangue no chão. A Rose explicou que os corubos estavam em guerra com os matis, que são outra tribo
que habita o vale. Então, provavelmente, ali amarrado, deveria ser algum prisioneiro de guerra da tribo inimiga. Bem, a explicação de Rose fazia sentido, mas a questionei o que era então a criatura que vi naquela noite. Ela simplesmente me olhou nos olhos e disse: lobisomem. Os indígenas vê e presenciam coisas que para nós da cidade é completamente loucura. Eu não quis ficar nem mais um minuto naquele lugar. E partimos assim que tomamos café. Acampamos por mais 2 noites naquela mata. E mais 2 noites fiquei sem dormir, pois aquelas imagens da criatura devorando o garoto não saíam da minha cabeça. Até que no 3º dia chegamos na estrada. E logo contatamos a equipe pelo rádio. E eles foram nos buscar com o jipe. Depois desse dia, pedi conta da empresa e saí da FUNAI. Pois se aventurar em selvas com lobisomens e aldeias em guerras não é pra mim não. Bem, para fechar a história, levamos as provas do massacre da tribo Corubo pelos garimpeiros ilegais na região, até o nosso supervisor, que as encaminhou para a Polícia Federal. A polícia chegou a prender 2 suspeitos, mas por falta de provas suficientes, eles foram soltos. E resumindo, não deu em nada. De certa forma, tenho pena do povo indígena, pois são expulsos de suas terras por bandidos que exercem atividades ilegais na mata. Também há outro tipo de bandidos que se chamam missionários. Esses são os piores, pois vão até as tribos isoladas para evangelizar os indígenas. E assim de desabafar tudo isso que vem sofrendo os nossos índios. Depois de ter tomado uma garrafa inteira de vodka, finalmente tomei coragem e estava certo do que faria. Depois de 5 minutos de tomar o último gole, mal conseguia me levantar do chão. Com muito custo, subi em cima da cadeira. Coloquei a corda no pescoço e me certifiquei se a mesma estava firme para aguentar o meu peso. Bem, não era isso que eu queria. Porém, era o que eu estava decidido a fazer. Eu realmente era um viadinho tolo, imbecil. Com tantos gays no mundo, eu fui me apaixonar logo por um hétero. E o pior de tudo é que realmente eu cheguei a achar que de fato ele gostava de mim. Mas ele me traiu com aquela vadia peituda. Sei que não sou a única pessoa no mundo que sofre por amor, mas na minha depressão não tive mais ânimo para trabalhar e acabei sendo demitido da corporação militar. A falta de dinheiro só aumentou os meus problemas e o pouco que eu tinha gastei tudo com bebidas. Ah, William, seu grande filho da puta de merda, porque fui me apaixonar por você? Ah, sinceramente, eu queria que você morresse e apodrecesse no inferno. Mas parece que tudo de ruim que eu te desejei se voltou contra mim, cara. Mas logo toda essa angústia e toda essa dor logo irá passar. Adeus, amigos. Adeus, William. Te vejo no inferno. Meu telefone toca. Fiquei pensando se atendia ou não. Mas talvez fosse o William que estivesse me ligando preocupado comigo. Talvez. Bem, não deve ser ele. Tirei a corda do pescoço para pelo menos ver quem me ligava. Tudo em minha volta girava.
Acabei me desequilibrando e caí da cadeira no chão. As letras no celular estavam embaçadas, mas consegui deslizar o botão verde no display e atender a ligação. Alô? Ô Fred, por onde você andou, cara? Fiquei sabendo que você foi expulso da corporação. O que houve? Calma, Fred, calma, tá? Não é sobre isso que eu quero falar, não. Olha, se vai te fazer ficar melhor, eu também saí da corporação, cara. Fred, escuta só. Eu vou fazer um resumo da história, tá? Você tá muito nervosinho. Muito nervosinho. Então, presta atenção. Eu fui contratado por um magnata para capturar um criminoso canibal que matou e comeu. Literalmente, o cara comeu parte de uma garota aí. Só que essa garota é filha desse magnata. Você não lembra que na época desse assassinato, a gente chegou até a fazer uma varredura lá naquele lugar, atrás do sujeito? Lembra? Lembra que eu vi o cara? Que depois eu saí de lá falando pra todo mundo na corporação que aquele maníaco lá, aquele maluco, velho, ele não era humano, porque eu vi ele andando como um animal, um quadrúpede. Eu vi. Então, você lembra disso? Claro que você lembra, porque você também foi uma das pessoas que ficou rindo da minha cara, né? Todo mundo da corporação ficou rindo da minha cara, chamando de louco. Então, vocês ficaram rindo da minha cara, mas o pai da guria lá, o pai da garota, ele acreditou em mim, cara. Ele não só acreditou em mim, como ele me deu 2 milhões pela captura desse cara. Ele me deu 100 mil adiantado. E o resto ele falou que vai me dar assim que eu concluir a missão. Para isso ele falou que eu preciso formar uma equipe. Só que, eu não vou dividir esse dinheiro com muita gente. Então eu pensei em chamar uma pessoa que fosse de muita confiança para trabalhar comigo. Na hora eu lembrei de você, cara. Ué, pra que eu ia mentir? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir na tua casa, tá? 10 minutos eu tô aí. Pra você ver que eu não tô brincando, eu vou levar a tua parte do dinheiro, eu vou levar em dinheiro vivo, tá? Após falar com Thomas, me senti um pouco mais animado com a vida. Afinal, ele era o único amigo que havia me restado. Não consegui me levantar do chão. E quando Thomas chegou, ele realmente percebeu quais eram os meus planos para aquela tarde. Que pariu, Fred, você é louco, cara. Você estava realmente pensando nisso? Ah, meu Deus. Olha, eu realmente preciso desse dinheiro, tá? Isso quer dizer que eu preciso de você vivo, então vê se não faz nenhuma bobagem. Você quer saber? Eu vou ficar de olho em você até a gente terminar essa missão. Depois disso você faz o que você quiser. Mas agora, tenta dormir um pouco, pois a gente vai sair daqui a pouco pro aeroporto, daqui a 4 horas. E para onde vamos, Thomas? Vamos para Salvador, uma cidade brasileira que fica na Bahia. E de lá partiremos para a ilha de Boipeba, que localiza-se no município de Cairu, situado no Baixo Sul da Bahia. O nosso suspeito foi rastreado por lá. O magnata que me contratou, ele se chama Dr. D. Ele me deu um cartão de crédito ilimitado para gastarmos durante a viagem, mas só para gastar com passagem e para suprir as nossas necessidades lá no vilarejo. E assim também fica fácil, né? Fica fácil pro ver rastrear o cartão e saber se a gente tá no lugar certo. Filho da puta, aquele velho. Essas foram as últimas palavras que escutei de Thomas, até cair no sono. E poucas horas depois, ele me acordou para partirmos. Eu não estava mentalmente bem para aceitar esse tipo de trabalho. E o álcool ainda corria pelo meu corpo. Mas esses $50 mil iniciais salvaria a minha vida por um tempo. E se a missão fosse um sucesso, seriam mais $250 mil. E com certeza, eu não morrerei antes de gastar cada centavo. Pegamos o primeiro voo e logo chegamos em Salvador. A partir daí, o restante do nosso trajeto seria 85 quilômetros até a ilha.
Faltava um pouco mais de 1 hora para embarcarmos. Então, fomos até um restaurante experimentar a típica comida baiana da região. Foi a primeira vez na vida que comia algo tão picante assim. Já o Thomas comia normalmente, um acarajé pura pimenta. Thomas, com a boca ainda cheia, bebeu um copo d'água, virou para mim e disse: "Você precisa experimentar isso, Fred." "Não, obrigado, Thomas. Eu não sou muito fã de tanta coisa picante assim." "É sério, cara. A pimenta é antidepressiva. Vai levantar o seu astral. Prova aí." Peguei um pedaço do acarajé e tentei comê-lo, acompanhado de uma jarra inteira de suco de tamarindo. Até que por fim consegui comê-lo. Mas todo aquele suco me deu uma vontade imensa de ir no banheiro tirar a água do joelho. Pedi a Thomas que me aguardasse um pouco. Assim que me livrei de todo aquele líquido em minha bexiga, voltei para a mesa. Thomas se levantou e foi até o caixa para pagar a nossa conta. Neste momento, veio uma senhora e se sentou junto a mim na mesa. Pelos seus trajes, imaginei que fosse alguma pedinte, mas era somente uma velha cigana. Ela se ofereceu a ler a minha mão, em troca de alguns trocados. Me preparei para dizer que não, mas foi quando me lembrei que de fato eu estava curioso em saber se o meu caminho se cruzaria novamente com o caminho do William. Então, a dei R$50, que era a menor nota que eu tinha. Ela agarrou a minha mão e começou a dizer: "Meu jovem, vejo muita dor e sofrimento no seu caminho, mas não importa. Tudo isto está prestes a acabar." "Você está brincando comigo, não é, sua velha? É só isso que tem para me dizer?" O que você quer que eu diga? Olha, meu jovem, sei que você carrega uma grande angústia e sei que quer saber sobre o seu futuro incerto com esse outro jovem. Mas existe 2 caminhos em sua frente e você saberá escolher um. Deverá escolher. No caminho certo você se livrará de sua paixão e estará livre. Já no outro caminho, vocês 2 ficarão juntos para sempre, mas não te aconselho a seguir por nenhum desses 2 caminhos. Em seguida, a velha soltou a minha mão, se levantou e se dirigiu em passos rápidos para a saída do restaurante. Thomas chegou e me perguntou se era a minha namorada, em tom de sarcasmo. Com um sorriso forçado, respondi que não a encararia, nem mesmo se gostasse da mesma fruta que ele. Saímos do estabelecimento e neste momento, o tempo em Salvador havia se fechado e uma forte tempestade se aproximava. O dia se tornou tão escuro quanto a noite e um forte vento agitava as árvores. Não sabíamos se aquela tempestade se formando atrasaria a nossa viagem para a ilha de Boipeba. Mas para nossa sorte, uns minutos depois, tudo ficou calmo. Chegamos em cima da hora no terminal marítimo de Salvador e fomos de catamarã até Morro de São Paulo. Catamarã, para quem não sabe, é um tipo de lancha rápida. Ao chegarmos em Morro de São Paulo, seguimos caminhando até a segunda praia, no receptivo de hotéis no fundo da pousada Vila das Pedras. É de lá que partem os carros para a ilha de Boipeba. A duração é de 1 hora de viagem até o extremo sul da ilha de Tinharé, onde é feita uma pequena travessia de barco até a ilha de Boipeba.
Depois desse longo e complicado trajeto, chegamos à ilha. Já na vila de Boipeba, procuramos uma boa pousada para passarmos a noite. Caminhamos por meia hora até acharmos a pousada ideal. De fato, os rumores sobre a ilha ser um lugar atrativo não era mentira. Nunca me senti tão bem em um lugar tão maravilhoso, repleto de verde, casas à moda antiga e pessoas simples. Em uma pesquisa que havia feito pelo Google, qual era a melhor cidade do Brasil, a resposta foi Gramado, no Rio Grande do Sul. Só cheguei a conhecer essa cidade por fotos, mas garanto a qualquer um que a vila de Boipeba é de longe muito melhor. Clima confortável, ar puro e o cheiro de verde. Talvez, se tivesse nascido em um lugar como esse, teria sido alguém mais feliz. A lua cheia brilhava no céu, ao som dos animais noturnos. Logo lembrei que estávamos em uma missão. Então, não poderia me dar o luxo de achar que estava na ilha a passeio turístico. E foi quando chegamos à pousada Céu e Lua, que fica um pouco afastada do centro da vila. Chegamos junto com uma moça. Ela nos perguntou se essa pousada era um bom lugar para passar a noite. Disse a ela que não conhecíamos, pois era a nossa primeira vez neste lugar. Ela se apresentou como Rebeca. Era uma morena peituda, de cabelos encaracolados, de aproximadamente uns 27 anos de idade. Ela nos perguntou se estávamos a passeio. Então Thomas logo disse: Estamos à procura de um homem com feições animalescas, que tem como hobby atacar lindas donzelas indefesas. Ah, Thomas, é isso? Se você quiser, você pode me usar como isca para atrair essa coisa. O que você acha? Ah, não sei não. Mas se você me mostrar o quanto você é indefesa, podemos fazer uma simulação essa noite lá no meu quarto. Você é a donzela indefesa e eu sou a criatura pervertida. Rebeca e Thomas foram para um quarto ao lado do meu. Havia poucos hóspedes na pousada. E eu, apesar de estar muito cansado, não consegui dormir, pois era afligido pelo sentimento de angústia, tristeza e solidão. E para piorar tudo, uma maldita insônia. Quando estava pegando no sono, escutei gemidos fortes no quarto ao lado. Era Thomas e a Rebeca, dois pervertidos sexuais, e a cama deles batiam violentamente contra a parede do meu quarto. Acredito que tudo isso era só para me provocar, pelo fato de ser gay. Os dois transavam loucamente. Era impossível dormir naquela situação. Não sei como as outras pessoas ainda não haviam reclamado. Me levantei e fui para o alpendre da pousada, fumar o meu cigarro. Me deitei em uma rede que havia ali. A cada tragada, eu refletia sobre a minha vida e sobre os meus planos futuros. Se tudo desse certo, haveria motivos para mim viver, pois seria muito rico. Mas e se a missão desse errado? Bem, se isso acontecer, voltarei para os laços da minha velha amiga Corda. Enquanto estava na metade do cigarro, ouvi um grito abafado de uma mulher. E este grito vinha da rua. A minha arma estava no quarto, mas não havia tempo para buscá-la. Então, corri até a rua e vi uma enorme silhueta negra arrastando uma mulher para dentro de um matagal que ficava ali perto. Fui correndo na direção daquela criatura, e assim que me aproximei uns 10 metros, eu pude ver
que não era algo deste mundo. Era um ser animalesco, enorme e peludo. O seu peitoral era como de um homem muito musculoso. Porém, todo o seu corpo era coberto por pelos ralos. E a coisa tinha grandes olhos vermelhos, e enormes presas e garras. A criatura ficou me encarando por uns 20 segundos. Era como se aquilo não estivesse acreditando que eu estava ali. Mas logo em seguida, a coisa me ignorou e voltou a atenção para a mulher que estava desmaiada no chão. A fera mexia com a mulher que ainda estava monstro e saí correndo. Entrei na pousada e peguei a minha arma e saí lá fora procurando a coisa. Porém, só havia marcas de sangue no chão, pois até mesmo o corpo da jovem havia desaparecido. Os postes da rua eram insuficientes para clarear o lugar, mas não pude deixar de notar um rastro de sangue que levava para dentro da mata. Resolvi seguir aquela trilha e adentrei na mata. A 5 metros à minha frente estava aquela coisa. A luz da lanterna refletia os olhos da criatura, que brilhava como olhos de gato. E somente assim, caminhamos pela mata por cerca de meia hora até chegarmos em uma clareira. E perto dessa clareira havia uma vala de aproximadamente uns 3 metros de profundidade. A chuva já havia diminuído bastante, e a pouca água que caía era bloqueada pelas folhas das árvores daquela mata fechada. Mas onde ficava a clareira, caía uma fina garoa. Não demorou muito e ouvimos um uivo estridente. Os pássaros saíram voando neste exato momento. Era como um sinal claro de perigo para as criaturas que não podiam voar. Em seguida, aqueles passos pesados e galhos se partindo eram ouvidos se aproximando. Disse para corrermos, mas Rebeca apontou a arma para mim. E em seguida, aquela vadia atirou na minha perna. Caí no chão, sentindo uma dor insuportável. Ela me deixou de isca para aquela criatura sanguinária. Agora, senti na pele o que ela quis dizer com isca. A Rebeca simplesmente desapareceu. Gritei por ajuda a Thomas. Ele me olhou, se desculpou e correu sentido contrário dos barulhos. Estávamos em uma espécie de clareira. A criatura saiu do interior da mata e parou bem atrás de mim. Vi aquele ser enorme se aproximando, caminhando em passos lentos. À medida que a coisa se aproximava, ele ia voltando à sua forma humana. E quando chegou bem próximo a mim, eu realmente pude ver quem era aquela pessoa. Era o William. Por um momento, achei que eu estivesse morto, ou sonhando. Mas qual foi a minha surpresa de vê-lo ali. E o pior de tudo, o William era a criatura. Ele estava nu na minha frente e de alguma forma parecia estar preocupado comigo e furioso com o responsável que atirou em mim. O William deu um sorriso para mim, mas logo desviei o meu olhar do sorriso dele e foquei em uma silhueta que se aproximava. Era Rebeca. Tentei avisar o William, mas era tarde. Ela atirou em cheio no peito de William. Imediatamente, os olhos dele ficaram vermelhos de fúria. Ele correu para a mata para se esconder. Rebeca correu para perto de mim, me usando como escudo. Mesmo eu
estando no chão por consequência do tiro na perna. O William saiu da mata já transformado na criatura. Ele mancava enquanto ia na direção de Rebeca. Ela se preparou para atirar novamente. Porém, em um rápido movimento, eu a puxei pela perna, a fazendo errar o tiro. Daí foi tempo suficiente para a criatura pegar a Rebeca e a levantá-la com os 2 braços acima da cabeça, e em seguida arremessá-la no chão com muita força. A arma de Rebeca caiu próximo a mim. A criatura se aproximou dela para desferir o golpe final. Porém, 3 disparos foram feitos contra a criatura. Era Thomas, que estava escondido o tempo todo, apenas esperando o momento certo para agir. A fera, já cambaleando, correu na direção de Thomas. Ele até atirou mais algumas vezes, porém o tiro não pegou. Thomas tirou seu canivete da cintura e começou a travar uma luta sangrenta contra a criatura. A fera levava vantagem sobre Thomas, e ele não duraria muito. A criatura se preparou para desferir o golpe final em Thomas. Porém, desta vez, foram 5 disparos contra a fera. E a criatura, desta vez, não resistiu. Apenas olhou para mim com uma expressão triste. Eu acabara de atirar no homem que amava. A criatura andou alguns metros tentando escapar. Porém, eu dei o último tiro de misericórdia. A fera cambaleou e logo caiu dentro da vala, que estava ali próximo. Neste momento, começou a chover mais forte. Fui mancando até a vala e, com lágrimas nos olhos, disse o meu último adeus ao William. Thomas veio até mim e me agradeceu por salvar sua vida. Em seguida, Rebeca se levantou meio atordoada. Então, eu apontei a minha arma para ela e pedi que ela parasse onde estava, ou eu atirava. Thomas me pediu calma e disse que tudo estava sob controle. Pegou a arma da minha mão e disse: Fred, você não ia querer atirar na Becca. Claro que vou. Essa vadia tentou me matar. Não, Fred. A Becca e eu trabalhamos juntos. Antes que eu pudesse ter alguma reação, já era tarde demais. Senti um disparo em meu peito, a queima-roupa. A minha camisa grudava no meu sangue quente. As minhas forças se foram e logo caí na vala junto ao William. Rebeca veio até Thomas e disse: Você é mau, hein? Vai queimar no inferno. Até posso ir, mas o casalzinho gay aí vai na frente. Os dois deram uma gargalhada e foram embora, deixando morrer lentamente ali, naquela vala escura. Neste momento, deu um forte relâmpago, clareando tudo à minha volta. Então, pude perceber que o corpo da criatura agora era o William, pois quando os lobisomens morrem, eles voltam à forma humana. Agora entendi o que aquela maldita cigana quis dizer com minhas escolhas. Eu lembro que ela disse: No caminho certo, você se livrará da sua paixão e estará livre. Já no outro caminho, vocês dois ficarão juntos para sempre. Mas não te aconselho a seguir por nenhum dos dois. O primeiro caminho era eu dar um fim na minha vida patética. Mas inconscientemente escolhi o segundo caminho, que é este aqui. Eu ao lado da pessoa que amo para todo sempre.
Moro no interior do Mato Grosso e hoje tenho 39 anos. E os relatos que vou contar aqui aconteceram com o meu bisavô. Nesse tempo, nós morávamos em uma residência pequena e muito simples, sem nenhuma segurança. Não tínhamos nem muros e cercas ao redor da casa, ou coisa assim. Era de fato sem segurança mesmo. A casa tinha sala, cozinha e uns 2 quartos bem pequenos, que eu e o meu irmão dormíamos. O meu bisavô era vendedor de leite. O leite não era nosso, e sim do dono do terreno em que morávamos. O meu avô ajudava a ordenhar as vacas e vendia o leite em troca. E desta forma poderíamos ficar com a casa onde morávamos. A minha avó lavava roupas de motoristas de ônibus para colocar comida na mesa. Nós fomos adotados pelos meus bisavós quando éramos pequenos, pois a minha mãe não tinha condições de cuidar de todos nós. Ali perto de onde morávamos havia um rio. E sempre às 5 da manhã, um caminhão ia até o local buscar areia. Um dia, o meu avô acordou no meio da noite com o barulho do caminhão. E como ele era quem abria a porteira para o caminhão entrar no terreno perto do rio, naquele dia ele levantou sem olhar a hora. E logo achou que havia se atrasado. Levantou e saiu de casa caminhando rápido. Ele disse que olhou para o céu e viu a lua no meio do céu. Porém, ele não ligou. E quando chegou à porteira, não havia sinal de nenhum caminhão. Então, decidiu voltar para casa. E na volta, ele viu um senhor sentado em cima de uma pedra, com um chapéu grande e fumando. Aquele senhor balançava para frente e para trás, como se fosse um bêbado. E o meu bisavô continuou caminhando. Quando o meu bisavô estava passando perto do tal senhor, ele perguntou: "Seu Luiz, você viu meu cavalo?" E meu bisavô respondeu: "Não, senhor, não vi o seu cavalo. E como o senhor sabe o meu nome?" E sem responder à pergunta do meu bisavô, ele perguntou novamente: "Seu Luiz, você viu meu cavalo?" E o meu bisavô novamente respondeu que não. E na terceira vez que o senhor perguntou aquilo para o meu bisavô, ele se arrepiou dos pés à cabeça. O meu bisavô correu sem parar. E chegando perto da porta da casa, ele gritou e se jogou aos pés da porta. A minha bisavó abriu a porta e ele já estava quase desmaiando. Ela rapidamente colocou ele para dentro. Assim, ele a perguntou que horas eram. E a minha bisavó disse que já eram meia-noite. O meu bisavô disse que nunca correu de nada nesta vida. Mas aquilo que ele presenciou com certeza não era deste mundo. E quando nós nos mudamos para mais perto do centro da cidade, o meu bisavô decidiu ficar na fazenda, por causa do feijão que ele havia plantado. Para não roubarem o feijão, ele dormiu lá. Armou a sua rede em 2 cajueiros, mas aquela noite não foi tranquila. Ele disse que quando estava dormindo, algo fungava alto, puxava o punho da rede e o jogava no chão. O cajueiro se balançava e ele via 2 silhuetas negras
pulando de um cajueiro para o outro. E isso durou a noite inteira. E não deixava ele dormir de jeito nenhum. O meu bisavô esperou amanhecer e foi embora. E chegando em casa, ele disse para minha avó que o feijão podia apodrecer, pois lá ele nunca mais voltaria. Boa noite. Aos meus 9 anos, começaram a acontecer coisas estranhas e sobrenaturais comigo. Quando contei à minha mãe, ela ficou assustada com o fato. E logo ela disse que pensou que isso não afetaria a mim, pois achou que aconteceria somente com meu irmão. Isso foi o que ela disse a mim. Então, eu cresci aprendendo a não ter medo do sobrenatural. Aos meus 13 anos, numa noite qualquer, deitei para dormir. Mas como sempre, não conseguia pregar o olho. E quando era por volta de 2 horas da manhã, fiquei observando a porta do quarto. Tudo estava escuro. Olhei para o celular para ver a hora e voltei a observar a porta. Neste momento, eu já não estava mais sozinho. Havia uma criança na porta, me olhando com a cabeça inclinada para o lado. Seus braços estavam contorcidos e também virados para trás, como se estivesse escondendo algo nas mãos. Os olhos daquela coisa eram totalmente vermelhos. Ele era bem magrinho e parecia ter por volta de 8 anos de idade. Aquela criatura ficou parado na porta, me observando a noite inteira, como se pedisse permissão para entrar. Quando consegui dormir, já era de manhã, e naquele dia eu tinha que ir para a escola. Eu não contei o fato para minha mãe, e só o meu irmão caçula que sabia do ocorrido. 6 meses depois, eu ainda procurava relatos pela internet sobre essa criatura estranha. E em uma dessas pesquisas, descobri que o nome daquela coisa era o tal Carazi. Eu cliquei na matéria e comecei a ler o que estava escrito. Várias pessoas de vários lugares diferentes afirmavam ver essa mesma criatura em forma de criança. E foi quando eu vi a descrição da criatura que tudo veio à tona. Era a mesma criatura que eu havia visto na porta do meu quarto. Depois daquela noite, eu nunca mais tornei a ver aquela criatura. E espero que isso nunca mais aconteça, pois este fato é algo que eu não desejo para ninguém. Boa noite.